Olá, pessoal. Estamos aqui, eu, professor Adelto Figueiredo, professor do Colégio Auxiliadora, professor de História, acompanhado do professor João Carlos, professor de Geografia, também na Auxiliadora, uma referência no ensino de Geografia, e os alunos Alexandre e Danilo. Estamos aqui para falar um pouco sobre Ponta Negra, sobre a sua história, a história do seu povo, a engorda, os benefícios, os problemas que a engorda traz e trouxe. Tá? Então, iniciar com o professor João Carlos aqui, dando o seu alô para quem está nos acompanhando. Olá, eu sou o professor João Carlos, juntamente com o professor Adailton, somos professor do Instituto Maria Auxiliadora. Estamos aqui com os alunos Alexandre e Danilo e vamos aqui discutir, conversar um pouquinho sobre todo esse processo relacionado à engorda de Ponta Negra. É muito bom, que a escola está propondo esse discurso com a gente aqui, porque a gente aprende e é um tema que pode cair na redação, Como meu amigo Alexandre disse, é muito bom esse incentivo da escola do Instituto Maria Auxiliadora, que está proporcionando para a gente uma aula fora do âmbito escolar. Trouxe a gente para ter um bate-papo sobre um problema muito, muito importante na nossa sociedade natal, que deve ser debatido. Bom, se vocês me permitem, como eu sou da área de História, e tudo tem uma história, e tudo começa a partir da história e acaba com a história, eu queria fazer algumas ponderações sobre a questão de Ponta Negra em si. Então vamos lá. A gente pensou muito no que trazer para vocês que fosse relevante, não só para uma prova, mas para a compreensão da história da cidade, da infância da geografia nesse contexto, do seu dia a dia. Ou seja, na verdade um bate-papo sobre um bairro importante em Natal, uma área de grande influência do ponto de vista econômico, geográfico, político, social. E aí a primeira referência que a gente tem do ponto de vista histórico é a Ponta Negra enquanto praia literalmente desabitada, distante da cidade. Lembrando a vocês que a cidade de Natal ela vai nascer no final do século XVI, para ser exato, 1599, tá? E aí restrita ao centro da cidade, onde hoje você tem a cidade alta. Tá? Dali a cidade começa a se estender. A primeira construção, na verdade, é a Fortaleza de Santos Reis, ou seja, já numa área litorânea. E por que a importância dessa área litorânea? Muito simples. Era ali que haveria qualquer processo de ocupação legal, e que eu falo legal pelo olhar português, que havia chegado à terra, muito embora a terra já tivesse dono, que eram os nativos, tá? Os povos primitivos, mas o português se arvora em ser dono a partir de uma divisão do território do Novo Mundo com a Espanha, com o Tratado de Tordesilhas. Então tinha ali a construção da Fortaleza de Santos Reis, que daria apoio aos portugueses de garantir a colonização da terra ao olhar europeu, sempre destaco isso, olhar europeu, a terra já tinha um processo de ocupação, o professor João Carlos pode falar melhor sobre isso, tá? E ao mesmo tempo protegia contra qualquer invasão estrangeira. Então é construída a Fortaleza. Então você vai pensar o seguinte, eu tenho a Fortaleza, ali onde hoje é o bairro de Santos Reis, Praia do Forte, e se eu fizer uma linha reta aí, pegando o que hoje é a via costeira, a outra ponta que eu vou encontrar de extremo nas praias urbanas é Ponta Negra. Então, a colonização inicial, o processo de ocupação inicial, se dá naquela área de Cidade Alta, mais tarde Ribeira, mais tarde ainda o bairro das Rocas. Ficando bem dividido ali, Cidade Alta, centro administrativo e comercial, a Ribeira é essencialmente comercial e as Rocas essencialmente residencial. Tá? Que vai guardar uma população excluída. O trabalhador, o pescador, o artesão. Muito bem. Bom, qual é a referência que a gente tem de Ponta Negra em si? A primeira grande referência, acabei de dizer que Natal é fundada no final do século XVI, 1599. Então a primeira referência que a gente tem é no século XVII, quando ocorre o desembarque de tropas holandesas na enseada de Ponta Negra, olha só, para tentar dominar o Natal e o Rio Grande do Norte, onde eu tinha na Fortaleza tropas portuguesas. Então eu tenho uma expedição que vem e se divide. Parte vem para o mar, desembarca ali, já vim de Pernambuco, é bom não acreditar de Pernambuco, desembarca ali na enseada de Ponta Negra, então parte vem para o mar, vem por mar, e outra parte vem pelas dunas, professor. Você imagina aí que eles estariam caminhando no meio de uma mata fechada, especialmente para o Brasil, que era o que a gente tinha aqui no litoral, naquela região que pega hoje a Ermília Fonseca. Você tem as dunas, você vai reparar que você tem o quê? Vamos pensar aqui comigo, vamos imaginar aqui. Eu tenho a praia, eu tenho as dunas, onde eu pegaria aquela região da via costeira, onde eu tenho Mãe Luísa, por exemplo, tá certo? E para lá é mato. A duna, ela é nesse formato. Então eu teria mato. Então eles vão cortando picada, uma parte vai por mar e outra parte vai por onde? Vai
por terra, por essa região por trás das dunas. Então, já que a gente está trabalhando em Ponta Negra, vamos se limitar aqui a Ponta Negra. Que era Ponta Negra ali no século XVII, quando os holandeses aqui chegam, para ser exato, no ano 1633. 1633. Região desabitada. Você não tinha praticamente ninguém. As áreas de ocupação eram, para a gente aqui, era muito mais na Zona Norte, né, com as populações de povos originários, aquela região de Igapó, onde estavam ali os potiguares, e Ponta Negra desabitada, uma área inexplorada. Então, dali eles desembarcam, tá? E se encaminham para a Fortaleza. Até então, século XVII, basicamente entrou a ocupação daquele território. Bom, muito bem. Passa o século XVII, século XVIII. Então a gente começa a ter um processo de ocupação ali, muito lento, muito discreto, se criando vilas de pescadores. Tá? Pra você ter uma ideia, o que é que havia ali no século XVIII e século XIX? Parece mentira. Uma região que você imagina hoje de empreendimentos hoteleiros, de via costeira, de estabelecimentos comerciais e residenciais de alto padrão, tá? Você tinha ali agricultores de subsistência e pescadores. E com detalhe, né? Mulheres com a sua influência no trabalho, na produção, com atividades artesanais, tá? Então, temos ali o quê? Comunidades, pequenas comunidades, que os homens vão se direcionar para a pesca, e você imaginar que Ponta Negra era uma região em que você vai basicamente utilizar a pesca e a agricultura, é quase que inimaginável, né? Você se esconda comigo. Você vê Ponta Negra hoje imaginar que aquela região foi uma área que viveu de quê? Plantio de mandioca, de macaxeira, de feijão, de milho, criação de gado de pequeno porte, tá? Como é o gado caprino, o gado suíno, né? E ali essas mulheres vão desenvolver essas atividades, mais ligadas à atividade agrícola, os maridos, o quê? Na pesca, tá? E dali começa a se criar uma comunidade bastante simples, bastante humilde, mas que conhece o local. E tinha uma relação, até certo ponto, eu não vou dizer de preservação, não havia essa consciência, mas da compreensão de que eu dependo daquela área para sobreviver. Então, é uma relação de equilíbrio, de busca pela uma sobrevivência, que eu sei que depende daquela área, e eu só vou utilizar, professor João, o que eu preciso. Eu não vou ter uma exploração daquela área predatória, comercial. Não tem essa concepção. Eu até podia fazer uma queimada, podia fazer um desmatamento, mas dentro de uma área em que eu tinha para produzir e não para especular. Sim. Então, o primeiro conceito que a gente quer trabalhar com vocês, João, nesse conceito de Ponta Negra se desenvolvendo e da própria engorda, né? E até que ponto essa área será uma área que, a partir de agora, é uma área de ocupação racional, território, ou até que ponto será uma área de especulação, ou os dois. Sim, pois não. Então, Adailton, como você me colocou aí, essa questão da história de Natal, é importante também destacar que Natal, né, quando ele foi fundado, Natal é uma cidade que foi fundada entre o rio e o mar, né? Então é importante também destacar isso, né? E, de certo modo, como você me colocou aí, a fortaleza, né, dos Santos Reis Magos, como queiram. Então, Natal começa nessa região, como você me colocou, tá? E depois começa a ter um processo de expansão da cidade lento, né? Não foi um processo rápido, né? Natal, até, digamos assim, até o início, a chegada dos americanos aqui, Natal era uma cidade que tinha 40 mil habitantes. Então, era uma cidade pequena. Era a capital do estado, mas era uma cidade pequena, né, do ponto de vista, se comparado com outras cidades litorâneas, né, que tem aqui no nosso Nordeste. Era uma cidade pequena. Então, Natal, ela, no seu processo de urbanização, foi um processo lento. A partir, justamente, da Segunda Guerra Mundial, que Natal começa a ter esse processo de expansão mais acentuado, né? Como você colocou ali, o que era o centro de Natal? Era o centro da cidade, chamada Cidade Alta, né? A questão das rocas, a questão da ribeira, e depois começa a expandir para o Alecrim, né? Alecrim, aí vem Barro Vermelho, que Barro Vermelho, na verdade, é uma derivação do Alecrim, aí vem a expansão para, por exemplo, a parte chega, né? Lagoa Nova, o que seria Lagoa Nova e tal. E é interessante destacar que, por exemplo, Ponta Negra, né, só para você ter ideia, Ponta Negra surge como bairro apenas em 1993. Isso. Ponta Negra não era bairro, né? É importante, como a Adailton colocou, que existiam as chamadas vilas, né? E aí, vocês, todos nós aqui de Natal sabemos, a Vila de Ponta Negra, né? Então, olha só, e aí vamos entrar naquela contextualização de o que é um município, né? Um município é uma subdivisão administrativa de um estado,
no caso aqui, a definição que nós temos aqui no Brasil, né? Que é formado obrigatoriamente por uma área urbana, podendo ter ou não uma área rural, certo? Se você chegar em outros países, tem outras divisões. Por exemplo, nos Estados Unidos tem condado, por exemplo, em alguns países tem território, aqui chama-se estado, nos Estados Unidos tem condado, lá tem os estados também, mas geralmente os municípios são chamados de condados, né? Aqui chama-se município. Então, obrigatoriamente uma área urbana, podendo ter ou não uma área rural. E aí, olha só, Ponta Negra como bairro, 1993, porém o conjunto de Ponta Negra era anterior a isso. Final dos anos 70, salvo engano. Né? Final dos anos 70 tem a formação do Conjunto Ponta Negra. Então, Conjunto Ponta Negra aqui e tinha Vila, Conjunto Ponta Negra, Alagamar, Vila. Então, ainda recebia o nome de Vila. Não estava integrada ainda, como se colocou, grande parte da economia lá de Ponta Negra, no caso, a vila era o que? A agricultura de subsistência. Né? Então, era uma área rural de Natal. Era a área rural que Natal tinha. Né? Como também Igapó, a vila de Igapó. Né? E aí a cidade cresce, o urbano cresce e o urbano vai absorvendo essas áreas. O que era vila torna-se bairro. Né? A partir de 93, a vila de Ponta Negra foi incorporada ao bairro de Ponta Negra. Né? Como coloquei há pouco tempo, o conjunto veio antes. Né? Mas aí o bairro foi criado em 1993. É importante destacar isso porque mostra a história de crescimento da nossa cidade, da cidade do Natal. Então, no nosso município, né, por exemplo, não existem áreas rurais hoje. Não existem áreas rurais. Natal é um município 100% urbanizado. Então, é o único município do estado do Rio Grande do Norte que tem 100% de urbanização. Né? Existem sítios, existem granjinhas, né, por exemplo, bairro Planalto tal, e outros bairros mais, porém, estão integrados à área urbana. Então, até 100% urbanizado. Volto a dizer, o único município do estado que tem essa configuração de ser 100% urbanizado. Então, o que era vila foi incorporado ao bairro a partir de 1993. Tá? E a David falou uma coisa interessante. Imagine como era naquela época. Né? Os holandeses que vieram, né? Eles vinham, tinha Fortaleza aqui, eles vinham aqui por trás, por dunas, por matas. É importante destacar, por exemplo, que nós estamos numa área litorânea, né? E era a área originalmente da antiga Mata Atlântica. Na verdade, nós chamamos aqui a sub-região da Mata Atlântica. O Nordeste tem 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte. Então nós somos na Zona da Mata, onde existia essa Mata Atlântica densa, vasta, né? Formada por plantas, digamos assim, árvores altas, chamadas latifoliadas, né? Folhas largas, folhas grandes e muito compacto. Então, abrir picada não era fácil. Sair abrir picada para chegar até o objetivo que eles queriam. Né? Então, nós fazemos parte desse bioma da Mata Atlântica. Vale destacar, professor Adailton e Alexandre e Danilo, que esse bioma da Mata Atlântica, em nosso estado, praticamente são poucos resquícios. Né? Tem o quê? Tem o Parque das Dunas, ali é uma parte do Parque das Dunas, só que o Parque das Dunas já não é mais tão original, porque teve toda a mão do homem, né? E aí nós podemos evocar, professor Adailton, os conceitos de espaço geográfico e espaço natural. Então, o que hoje é Natal, até 1599, era um espaço totalmente natural. Aí chega a construção da fortaleza, então começa a ter uma modificação imposta pelo homem. Então começa a se criar o chamado espaço geográfico. Né? E aí a cidade, quando vai crescendo, esse espaço geográfico vai tomando lugar justamente dos espaços naturais. A cidade, a área vai perdendo seus aspectos naturais, né? E o espaço geográfico vai ocupando. Então, como eu estava falando aqui há pouco tempo, no Parque das Dunas, né, ali, aquelas árvores, né, são resquícios da chamada Mata Atlântica, mas hoje em dia já não é mais natural. Né? Ele teve a mão do homem, antropofizado. Então o homem meteu a mão ali, então já não é tão natural. Mas são árvores que remontam aquele período. Né? Imagine antes que era tudo compacto. Né? E aqui no Rio Grande do Norte, o que é que nós temos ainda de Mata Atlântica? A Mata da Estrela, que fica lá no litoral sul. Então são poucos resquícios de Mata Atlântica. No Brasil como um todo, de Mata Atlântica, só para colocar esse detalhe, hoje existe pouco mais de 8 a 10% de área original da Mata Atlântica. Né? Então aí você pega isso aí para destacar justamente o processo de ocupação que foi feito aqui, né? A ocupação de derrubada da mata, né? Em todo o litoral brasileiro, né? Então praticamente não existe mais. Aí vem a derrubada da mata para levar a madeira para a Europa, a madeira que era transferida para a Europa,
a expansão do gado em determinadas regiões, a urbanização em determinadas cidades, tá bom? O cultivo da cana-de-açúcar aqui no Nordeste, o cacau na Bahia. Então, esses motivos levaram justamente à quase extinção hoje da Mata Atlântica. Então, essa Mata Atlântica que recobria a nossa cidade, né? Porque Natal é uma cidade litorânea. Nós estamos, do ponto de vista do relevo, nós podemos dizer que nós somos uma cidade que está em tabuleiros, os tabuleiros costeiros. Chama-se assim, tabuleiros costeiros. E nos tabuleiros costeiros existem as dunas, que é justamente o Morro do Careca, que é o ponto-chave, digamos assim, que nós vamos falar aqui sobre essa questão da engorda, né, a questão da engorda. O porquê foi feita a engorda? Para proteger justamente um patrimônio que Natal tem, né, que é um morro, o Morro do Careca. Que ali você tem o seguinte, você tem, a base dela é uma falésia, e tem a duna por cima. E é o que estava ocorrendo? Estava a areia esvaindo-se, né, e aparecendo aquele paredão, a falésia. Então um dos objetivos foi isso, diminuir justamente essa erosão, que nós vamos falar já sobre a erosão, para tornar o morro, né, digamos assim, como era antigamente. Né. Importante destacar, o professor não é desse tempo, o professor é um jovem, né, o jovem professor Adailton, né, que antes o Morro do Careca não era careca, ele era coberto, né, existia, porque ele não tinha calvície, a calvície é do tempo, né. A vegetação cobria. Ele foi, com o tempo, ele foi abrindo, né, aquela calvície, daí o nome Morro do Careca. João, sei que uma coisa interessante, e sempre que eu vou a algum canto, eu gosto de começar com a população local, os mais antigos, né? E sabia que aquela região ali foi chamada de Estrondo, né? Assim, por quê? Reza a lenda, né, que aquela devastação ali, aquela desertificação do morro, não sei se eu posso nem falar isso, mas se não cuidar, o processo é esse, né? Desertificação, que a vegetação vai sendo tirada, enfim. Então, conta-se que houve um estrondo e que viu-se uma árvore lá no chão, como se ela tivesse tido naturalmente. Então, rola essa lenda, né? Uma lenda urbana. Bom, mas eu queria fazer outra colocação também para vocês. Quando a gente pega historiadores como Luiz Eduardo Brandão Suassuna, Sérgio Trindade, a gente pega Itamar de Souza, o próprio Câmara Cascudo, tá? Eles têm um relato muito interessante. Até por volta de 1943, 44, Natal só ia aonde hoje é um shopping localizado numa região estratégica, não sei nem se aqui a gente pode dizer o nome aqui, né? Mas que é ali no entroncamento da Nevaldo Rocha com a Salgado Filho. Ainda fosse Salgado Filho. Sim. Não sei se me fiz entender. É onde funciona uma escola federal. Beleza? Então só ia até ali. Dali para frente, era mato. Então quem começa a abrir aquele ali para dar, é isso que eu quero chegar, para garantir ou favorecer a ocupação de Ponta Negra é a guerra. Segunda Guerra Mundial com a base aérea. Né? Então começa a ver esse deslocamento, inclusive já começa muito bem elaborado, porque é uma região que a gente só vai dizer que foi uma região já asfaltada, né, quando era uma grande novidade, né, na América Latina, inclusive. Inclusive é importante destacar isso, que essa questão da urbanização do Natal, os americanos, né, e aí você conhece ali o Alecrim, né, o Alecrim, que eu morei 22 anos no Alecrim, né, então falo isso de cátedra, né, o Alecrim, o pessoal pensa, o Alecrim é uma balbúrdia. Não, o Alecrim foi um bairro planejado. Tá? Então, existem aquelas ruas, A1, A2, aquilo ali foi o quê? Foi os americanos que colocaram ali, a Avenida 1, a Avenida 2, a Avenida 3 e tal. Então, até a Avenida 15, salvo engano, né? Então, ali é tudo planejadinho. Então, por cima ali você vê todos os espaços dos quarteirões bem bonitinhos, né? Então, asfalto, né? Tudo retinho. Ali foi o quê? Foi uma obra justamente dos americanos. Que, na verdade, é bom lembrar aqui, né, que o registro que a gente tem, que o nome conhece Avenida Projetada 1, Avenida Projetada 2, né? Para depois ser ocupada, né, João? Sim. Então, olha só, pessoal. Aí a gente tem, a partir da chegada dos americanos, já uma presença de mais gente na região de Ponta Negra. Eu tinha ali a base onde hoje é Parnamirim, que não era Parnamirim, era Natal. Né? Parnamirim vai ser colocado como município posterior, né? Sim. E começa a aparecer mais um boom mesmo naquela região. Ele se dá com um negócio que geralmente a gente nunca lembra, tá? Seria o quê, professor? Qual é a chave que é virada ali para desenvolver Ponta Negra? Barreira do Inferno. Tá? Anos 60. Então, eu já começo a ter um trânsito ali maior. Tá? E lembrar que a Barreira do Inferno
ela está localizada numa região que era Ponta Negra, né? Não é Parnamirim, é Ponta Negra, Sim. aquela área ali do ponto de vista territorial. Então começa a haver um trânsito muito grande ali de militares. A gente começa a ter, aí já começa a ter um caráter mais comercial Ponta Negra, pequenos comércios, né? Alguns pontos de apoio, mantendo-se a atividade agrícola, que a gente falou no começo, mantendo-se a pecuária, o artesanato. E essa questão artesanal é fundamental para entender também o comércio popular em Ponta Negra, né? Aí chega o momento do boom fantástico. Via Costeira. Rede Hoteleira. Tá? E aí, Ponta Negra é cartão postal. Cartão postal do Natal. É o produto, aí eu vou falar agora, Ponta Negra como um produto, se me permite, professor, Sim, claro. não como uma área geográfica, mas como um produto a ser vendido. Então, Ponta Negra começa a vender Natal. Você começa a pensar em Natal, turismo Natal, a partir de cartão postal. Inclusive, por algumas prefeituras, já usou a Ponta Negra como logo. Não sei o que o caso citar, sim. mas você está lembrado de usar Sim. como logo. Tá? Então, Ponta Negra vai começar aquele boom ali. Então, eu tenho o quê? Primeiro, aí vamos entrar agora numa parte de geografia mais pesada mesmo. Eu tenho ali uma área que é importante ser preservada? É. Mas é importante ser explorada. É importante eu começar a povoar? É. Mas quando eu começar a povoar, eu começo a jogar ali, até com os conjuntos habitacionais, uma população que não é de baixa renda. Né? Porque, assim, a cidade, ela é, também nesse sentido, ela é pensada. Então, tem uma área, não sei nem se eu posso colocar dessa forma, mas existe áreas de exclusão. Sim. Correto, professor? Correto. Correto? Correto. Então, a área de exclusão que a gente tem é a Zona Norte. Né? Região próspera, gente trabalhadora, correta, sim. enfim, né? Conheço bem, tenho um parente que morou lá, está crescendo assustadoramente, já poderia ser um excelente município, Sim. maior que Mossoró, inclusive. Sim. Você concorda bem, professor? Pensar friamente, mas enfim, não estou aqui com o discurso separatista da Zona Norte, como aconteceu no Rio de Janeiro com Niterói. Na verdade, Niterói era um bairro, acabou virando um município. Então, olha só, eu tenho a Zona Norte e a área de Ponta Negra, que passou a ser um conjunto habitacional. Veja só como uma coisa interessante. Nesse mesmo período, dos anos 70, eu tenho 2 conjuntos habitacionais em Natal, do mesmo período, basicamente. Um na Zona Norte, que é o conjunto Potengi, que é o primeiro conjunto da região, ficava onde hoje é o ERG, em frente à antiga penitenciária, que era justamente para ser moradia dos soldados da Polícia Militar. E Ponta Negra vai brigar quem? Uma classe média alta, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Né? Que era na verdade existia Coab e Inocop. Né? Então, né? Coab é como se fosse assim para o pessoal de baixa renda, classe média baixa, Inocop, classe média alta. Classe média, justamente. Então, olha só, eu já começo criando aí um problema. Qual é o problema? Que é o seguinte, eu tenho um bairro de pessoas mais simples, que eu começo a colocar gente de poder aquisitivo mais alto. Então, a região começa a inflacionar. Sim. Ela se inflaciona, correto? Sim. Por quê? Porque ali eu tenho agora um indivíduo que tem um poder aquisitivo maior, que está coabitando com o indivíduo originário, que tem um poder aquisitivo menor. Eu criei um conflito. Sim. Nesse conflito aí eu começo a deixar bem claro o que é Ponta Negra e o que é a vila de Ponta Negra. Tá? E, nesse contexto, a importância da praia como empreendimento. Nesse contexto, a necessidade de preservação. Aí, e ao mesmo tempo, a ocupação econômica. Né? Aí, o que é que vai acontecer? A gente começa a ter um fluxo maior de pessoas, e um processo que seria natural e lento de perda da vegetação no Morro do Careca, começa a ser agravado com o quê? Com a visita indiscriminada, com a visita não regulamentada, com a falta de fiscalização do poder público, né, que tem muita culpa nisso, ou não tem visão de médio e longo prazo, que é uma responsabilidade de todo e qualquer governo. Não estamos criticando ninguém especificamente, mas é uma questão inerente à função. Né? Eu como gestor público, eu tenho que pensar a curto, médio e longo prazo. Aí começa o quê? Subir dali, pronto. Aí é contigo, João. Subiu alguma vez naquele morro? Subi. Eu também subi. Não tive esse prazer, não. Não tive esse prazer, não, minha geração. Eu subi o morro várias vezes. E minha mãe, inclusive, ela tinha... Vou contar aqui um episódio pitoresco. Minha mãe, ela tinha... Um dos sonhos dela, na vida dela, era subir o Morro do Careca, né? Minha mãe, ela não tinha condições, para a questão física dela e tal. E ela dizia assim, quando eu tirar na loteria... Olha o que ela dizia. Eu tirar na loteria...
eu vou pagar uns 5 caras bem fortes para subir comigo. Mamãe, essa Transaltina só sobe de helicóptero. Não, eu quero sentir o gosto de subir com as pessoas me levando. Mas enfim, olha só, como você bem colocou aí, o Adailton, Natal teve esse crescimento, né? No COP, por exemplo, vem o que? Vem Portilândia, vem Candelária, vem Ponta Negra, Leópolis, Alagamar e tal. Do outro lado, Potengi, aí Santa Catarina, eram justamente os conjuntos que mais, o pessoal mais, de menos favorecidos economicamente, tá? E aí, olha só, você falou bem da questão da Via Costeira. A Via Costeira passa a ser o quê? Passa a ser o marco, né, do turismo natal. E é interessante destacar que nos anos 70, aquele parque foi de 1977, foi criado aquele Parque Das Dunas, que envolvia toda aquela região, e foi no final dos anos 70 que ali foi aberto para instalação de hotéis, final dos anos 70 e nos anos 80. Tá? Pois bem, então, aí vamos lá. Nesse período, imagine a configuração, digamos, em termos de conscientização ambiental. Existia muito pouco. Pra vocês terem ideia, no mundo como um todo, tá? A primeira grande conferência ambiental que se preocupou com questões relacionadas à destruição do meio ambiente, isso foi em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Tá? Então imagine, final dos anos 70, início dos anos 80, isso não tinha chegado aqui ainda. Tá? Vocês sabiam o discurso, mas na prática, ações na prática para tentar evitar a ocupação dos zonas não existia. Tá? Não existia aqui no nosso país, quiçá em Natal. Pois bem, então foram cedidos aqueles terrenos lá na Via Costeira, né? Inclusive depois tem uma crítica muito forte que não era para ter sido colocado, né? Porque ali era uma área de preservação, abriu-se uma estrada, né? Teve a questão do desenvolvimento. Então, em nome do desenvolvimento, esqueça a questão ambiental. Não existia preocupação ambiental nesse momento. Né? E aí, constrói-se aqueles hotéis. Os terrenos, vários hotéis foram construídos, né? E que, na verdade, não existia ainda um chamado plano diretor, efetivamente. Tá bom? Hoje, por exemplo, existe um plano diretor. Na verdade, o plano diretor do Natal, um dos mais conhecidos foi na década de 80. Início da década de 80 já tinham sido dos terrenos. Então, pelo plano diretor hoje, né, aí foram evoluindo a questão ambiental, existem as chamadas APAs, Área de Proteção Ambiental. Tem as Zonas de Proteção Ambiental, as ZPAs, né, e tem também as APAs. Né, e ali é uma ZPA. Tá bom? Então, tanto que vocês sabem que tem na Via Costeira tem um hotel que ele foi embargado, né, a construção de um hotel da BRA, antiga BRA. Então ele foi embargado por quê? Porque pela nova legislação, né, digamos assim, ele estava além daqui a pista, né, então o andar de cima ele tem que ser demolido, porque ele de certo modo, ele evitava esse andar construído, você ter a visão da praia. Então não pode. Esse hotel está embargado, o processo dura décadas, né? E a última notícia que eu soube que ele vai ser demolido. Né? A empresa que era dona daquele empreendimento vai demolir. Né? Porque, na verdade, a maresia, a ferrugem, tudo já foi embora, praticamente. Já tem que refazer toda aquela estrutura. Mas, enfim. Então, não existia essa preocupação do ponto de vista ambiental. E aí vamos para o conjunto. Né? O conjunto foi feito, no final dos anos 70, inaugurado nos anos 70. Tá? E é aquela história. Boa parte do desenvolvimento urbano no nosso país, como é que tem sido feito? Você expande e depois vai pensar na infraestrutura que aquela área necessita. Né? Então ali é uma área de dunas. Né? Então pega casa. Então você sabe, existe o seguinte, uma área de dunas, o que é que tem? A área de dunas é uma área de captação de águas pluviais. Né? Chove, ela capta águas pluviais. E terreno também maleável. Pois bem, então fizeram um conjunto, mas não fizeram a infraestrutura de saneamento logo. Hoje é saneado. Hoje em dia, Porto Alegre é saneado. Tá? Mas quando foi feito, não era saneado. Tá bom? E aí é uma coisa importantíssima, porque você tem ali perto de uma praia, aliás, um conjunto perto de uma praia, o saneamento básico é fundamental. Imagine se não fosse saneado. Né? Com a explosão, digamos assim, a explosão urbana que teve ali, o crescimento urbano fantástico, prédios e mais prédios. Então, se ali não fosse saneado, seria um problema seríssimo para a praia de Ponta Negra. É saneado. Tá? E aí, quando a gente chega assim para falar da questão da engorda, né? Muitos levantam as questões em relação sobre a questão de águas pluviais. Né? Existem o saneamento básico, existe a drenagem. Tá? E aí, por exemplo,
em relação ao processo de engorda, né, tem aparecido alguns problemas sobre alguns alagamentos na engorda, né? Então, questionamentos a respeito de se os projetos de drenagem foram feitos de forma adequada, porque tem que ter uma drenagem muito boa, porque ali você tem uma declividade grande, chove, vê aquele volume imenso de água, né, e você tem que ter uma rede de drenagem adequada para escoar essa água. Mesmo sendo ali uma região de duna, onde a água vai naturalmente infiltrar, mas você tem que ter uma rede de drenagem boa para dar essa vazão. Porque, por exemplo, você tem uma área de areia, absorve mais água. A argila, ela é impermeável, ela segura mais água, né? Mas não é o caso ali. A argila está por baixo, a areia está por cima. Então, mais uma hora que recebe, que consegue absorver muita água. Só que o volume de água é muito grande por causa da ladeira, muitas vezes não consegue. Então, tem que ter uma boa rede de drenagem. E um dos problemas assim levantados ultimamente foi que algumas situações apareceram com empoçamento de água na engorda, por problemas de drenagem, né? E aí teve uma questão também de algumas, surgiu assim uma água, digamos, de onde é que vai essa água? Até chama língua preta, né, digamos assim. E de onde é que veio isso, né? Na verdade, ligações clandestinas, porque é saneado, mas existem algumas ligações clandestinas que foram detectadas, e aí é problema. Aí é problema, mas não é um problema causado pela engorda, mas ligações clandestinas causadas por empreendimentos que não respeitam, digamos assim, a questão oficial, que é ter uma ligação normal com a rede de esgoto, né? Então tem alguns problemas que foram verificados nessa situação. Danilo, alguma observação, alguma pergunta? Fica à vontade, está em casa. Pois não, obrigado, professor. Sobre o que vocês estão falando, eu acho que o problema de Ponta Negra muito mais, como o professor estava falando, vai além da elaboração de um plano diretor. Porque Ponta Negra é como se fosse um amontoado de pessoas buscando apenas o lucro. Tipo, as pessoas foram se juntando em volta de Ponta Negra por ser um cartão postal da cidade, e o governo tentou cada vez mais incentivar o turismo naquela região. Eles fizeram um projeto da engorda querendo ou não, foi visando ampliar o turismo da região. Claro que também tem a questão muito importante, a questão ecológica, que é para prevenir erosões, prevenir o avanço do mar. Isso. Mas só que essa questão do turismo acaba impactando em vários sentidos, pois eu acho que o governo deveria primeiro focar em problemas já existentes, como o ampliamento da rede do esgoto, que o senhor falou, que já existe. Só que eu acho que o processo de esgoto e de drenagem da praia de Ponta Negra não é efetivo, porque ele não consegue cobrir, entendeu, todas essas áreas afetadas. Como o acúmulo de água, por exemplo. O acúmulo de água é algo que deveria ser remediado por interferência dessa rede de esgoto. Tá, olha só, o processo de engorda, vamos lá para o processo de engorda, né? Ali você tem um ambiente costeiro, praia, enfim. E aí você tem a praia, é um ambiente muito dinâmico, né? Acho que vocês já foram em alguma praia, chegou lá, você tem um ano aqui, a praia está de um jeito, tem pedras, no outro ano não tem mais pedras. Cadê as pedras da praia? Ocorre isso. Porque ali a dinâmica do mar é constante, né? Então o mar faz o seu trabalho constante, tá? Então, olha só, o Morro do Careca estava, digamos assim, num processo de degradação grande, né? E aí, olha só, e por que chegou até isso? E aí vamos voltar aqui um pouquinho. Vocês conhecem ali a praia de Areia Preta. Em Areia Preta foram feitas aqueles diques, né? Porque antes, o que é que existia em Areia Preta? A maré enchia, ela batia naquele paredão, aí a água caía na pista, né? Era um transtorno, tá? E aí, a ocupação em Areia Preta, né? Sobretudo aqueles prédios, né? Vamos resolver essa situação, beleza. Fizeram aqueles diques, né? E aí, o que é que ocorre? O mar, ele tem o quê? Existem as correntes marinhas e existem as microcorrentes, tá? Então, olha só, vinha com uma microcorrente, entrava aqui em Areia Preta. Beleza, batia aqui. Fizeram os diques. No que fizeram os diques, o que é que ocorreu? Essa corrente não entra mais aqui. Essa corrente foi desviada para algum lugar. E onde é que ela foi dar problema? Em Ponta Negra. Porque Ponta Negra, na minha juventude, um bocado de tempo atrás, na verdade de Alexandre, já há um certo tempo, Alexandre e Danilo, né? Não existia a questão da enchente, a maré encher em Ponta Negra e bater. Não existia isso. Não existia uma faixa de areia boa. A Daí também é dessa mesma época, né? Então, depois disso, começou a dar problema em Ponta Negra, tá? Então, vamos fazer engorda.
Ponto. A engorda para Ponta Negra, né, era algo necessário. Ponto. Agora, olha só, de certo modo, talvez a forma como foi feita digamos assim, por uma medida, foi feito, vou fazer um estudo, o estudo começou, a licença foi em 2017, que ela foi solicitada, né? Então, somente em 2022 que teve lá, a prefeitura respondeu em relação à questão das perguntas que o IDEMA fez. Pois bem, então, o que é que ocorreu ali? Tá? Ocorreu um debate na cidade, então a cidade dividiu-se, né? A favor, contra, tal. Enfim, e aí, para ser feita a obra, foi feito o quê? Foi feita uma decisão judicial, uma liminar, tem que fazer a obra, porque estava numa situação de emergência, um decreto de emergência, vamos fazer a obra. Só que aí, algumas falhas em relação à questão da respeitar a situação ambiental. Tiveram falhas, e essas falhas repercutem hoje em algumas situações na Praia de Ponta Negra. Mas antes, voltando aqui um pouquinho, olha só, a engorda foi feita. Pois bem, no final de semana passado, aos 10 dias atrás, mais ou menos, foi detectado que está tendo avanço no mar onde? São Miguel do Gostoso, Barra do Macharanguape, algumas barracas em Barra do Macharanguape foram destruídas. Ou seja, vai repercutir em algum lugar. Essa engorda de Ponta Negra, beleza, resolveu a situação de Ponta Negra enquanto a questão de erosão. Vai resolver. Tá? Ela tem problemas? Tem. Não foi uma obra perfeita, de maneira nenhuma. Né? Talvez ela tenha feito de forma soldada, mas era necessária a engorda. Agora, isso aí vai repercutir em algum lugar. Né? Como a Adailton estava dizendo, né? Sua mãe falava o quê? Que quando você falou hoje que quando mexe na natureza... papai dizia. Seu pai. Quando mexe na natureza, guarda a resposta. Aguarda a resposta. Por quê? Porque vai afetar em algum lugar, isso é fato. Isso é fato, tá bom? Então... essa engorda, né, aí justamente a necessidade do capitalismo, né, a necessidade de gerar emprego, gerar renda, né, ter uma praia digamos, um lugar mais aprazível, certo? Então, para tornar o morro não ser destruído, perfeito. Agora, tem que se ter se fazer a questão do levantamento dos possíveis impactos ambientais, que digamos assim, alguns impactos não foram bem medidos. Né? Mas a obra era necessária. Agora, a forma como foi feita, talvez de forma soldada, tenha levado a alguns problemas. Ô João, já que somos uma escola confessional, é bom lembrar também que esse ano, como isso aqui vai ficar para todos sempre, amém, estamos em 2025, tá? E a campanha da fraternidade esse ano é exatamente em cima dessa questão da ecologia, tá? O tema desse ano qual é? Fraternidade e ecologia integral. E aí uma coisa que eu sempre chamo a atenção, pelo menos nas minhas aulas, é lembrar você que quando eu falo de meio ambiente, de ecologia, eu estou incluindo o humano. É muito raro as pessoas terem essa ideia. Quando fala de ecologia, é como se fosse só o reino animal, né, o vegetal. Não, o humano está nele aí, como articulador de um processo de ocupação, sim, de transformador de espaço, sim, portanto responsável por todo um equilíbrio de uma cadeia. Positivo. Não é verdade? Positivo. Então, não deixar que essa é também a questão da preocupação da Igreja Católica, enquanto colégios confessionais que somos, tá? De também olhar essa preocupação da própria Igreja com essa integralidade do ecossistema. Sim. Estamos no meio dele, tá? Claro. Mestre Alexandre, levando agora alguma observação a fazer? Em consideração aos alagamentos, né, que o senhor estava falando, o alagamento lá tem a questão porque a engorda foi feita antes da drenagem. A gente estava dando uma pesquisada e achou isso. Antes da drenagem. Por isso que se chover mais de 40 milímetros, acontece esse alagamento. Só um instante, existia a drenagem, só que ela dimensionada para uma situação antes da engorda. Existia. Sim. Agora, aí com a engorda tem que ter um redimensionamento dessa drenagem. Aí, continuando, né? Tem vários relatos que lá na engorda de Ponta Negra acha vários dejetos, assim, fezes, e também por causa dos ratos, né? Que antigamente já tinha, mas agora parece que deu uma piorada, porque aumentou o espaço, né? Aí também tem a questão do lixo. E o pessoal lá do turismo, né? Do turismo, do comércio lá, tá muito revoltado com isso, que eu fui recentemente para Ponta Negra e eles falaram isso. E outra coisa é que o mar tá muito perigoso de Ponta Negra hoje em dia. O mar, se a gente anda assim, cai na mesma hora, quando a gente entra. Porque justamente é o seguinte, você tem uma praia que era praticamente reta.
Aí você colocou aquele banco de areia, tá aqui. Então, ela, quando a maré enche, ela faz isso. Então, ela vem a questão da força da onda e ela tem a inclinação. Até mesmo para caminhar tá ruim. Tanto para caminhar, eu caminho muito em Ponta Negra, eu só procuro maré baixa. Antes, maré baixa por razões óbvias, porque não tinha condições de ir. Espaço. Não tinha espaço. Agora eu procuro maré baixa, por quê? Porque na maré alta, você fica andando inclinado. Então, questão você cansa mais. Aí tem justamente aquele turbilhonamento que pode levar o quê? Você levar um caldo, assim, chama-se caldo, né? Chama-se caldo. Então, como o Alexandre falou, realmente tá perigoso. E como você falou também no raso, né? Que a pessoa fica ali no raso, não tá bom para tomar banho. Porque você tem que andar uns 3 metros assim para passar de umas pedras, umas pedrinhas pequenas. Sim. Que eu acho que puxou de lado também é muita concha. E isso prejudica muito o turista, né? Que não vai querer mais escolher Ponta Negra. As pessoas acabam querendo puxando escolher pra outras praias ao invés de Ponta Negra. Agora também tá bem famosa. Eu achei um ponto agora interessante, e aí ele pega a parte de história. Eu me lembrei aqui agora, Ponta Negra era uma praia de veraneio. Sim, né? sim. O pessoal da Ailton É verdade. Alcançou isso também, era praia de veraneio. Praia de veraneio veraneio que se usava, né? Então, o que hoje é Pirangi, o que hoje é Búzios, Tabatinga, veraneio, era Ponta Negra. Ponta Negra. Ponta Negra, a primeira vez que eu fui a Ponta Negra, era uma distância tão grande. Era uma distância tão grande, vixe, parece que... Né? Tem que ter passaporte. Virar passaporte. Mas integrou-se a cidade, obviamente, né? E é importante destacar, só para dar mais uma buriladazinha aqui, que aí nós, quando falamos em urbanização, né, digamos assim, uma cidade, existe a questão periférica, periferia da cidade, central, parte central da cidade e assim por diante. E só para dar um detalhe aqui, Ponta Negra, por exemplo, é uma periferia. Pessoal, eita, o que é isso? Ponta Negra periferia? É uma periferia privilegiada. Né? Existem as periferias privilegiadas e não privilegiadas. Ponta Negra é periferia privilegiada por quê? Porque tem toda uma estrutura de restaurantes, de locomoção boa, boas ruas, digamos, questão de saúde, comércio. Então, é uma periferia privilegiada. E nós temos aqui em Natal áreas que são periferias não privilegiadas. João, vou colocar você numa enrascada. A gente nem combinou isso, mas eu vou colocar. Tá? É o seguinte, na condição de geógrafo, condição de um pensador da cidade, o que é que você faria agora, tá, para minimizar os problemas que a engorda trouxe? Rapaz. Enrascada? Grande. Grande, né? Vai estar fazendo serviço pro Estado aí. Como é que é? Vai fazer serviço pro Estado aí, sem ganhar nada. Não, assim, a princípio, é o quê? É uma reavaliação desses problemas que estão ocorrendo, né? Essas consequências. E aí buscar, obviamente, soluções. Então, se você gastou um valor X, né? Foi feito de forma um pouco rápida e talvez vai ter que gastar um outro valor para consertar algumas possíveis falhas. Mas volto a dizer, como falei há pouco tempo, eu sou favorável à engorda, não sou contra a engorda de maneira nenhuma. Né? Agora, a forma como foi trabalhada talvez tenha sido um pouco assoldada. Né? Então é um pouco complicado. Que soluções você traria? Né? Então, por exemplo, falei, sou amplamente favorável à engorda porque o morro estava realmente num processo de debilidade. Né? Então, a erosão ali, por exemplo, existem exemplos de engordas que foram bem feitas. No Rio de Janeiro, a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi engorda também nos anos 50, 60, foi engorda. A Praia de Balneário também, né? Balneário Camboriú mais recente, teve Iracema em Fortaleza, né? E aí, é aquela história, reavaliar os possíveis erros, porque existiram erros. Né? Então, de certo modo, abaixar um pouco esse fogo que tem de discussões, né? E vamos ver o que está errado. Que tem coisa errada? Tem, mas vamos consertar. Né? Agora, volto a dizer, não era necessário essa obra. Deixa eu lhe fazer uma pergunta de leigo. Quem está do outro lado deve estar perguntando, eu querendo perguntar. Eu fico tentando imaginar quem está vendo o que é que perguntaria, que é o seguinte. A gente sabe que lá nos primórdios, quando o morro começa a ficar careca, era uma faixa menor de falta de vegetação. Certo? Já que a gente está pensando em preservar o morro, né, que é fundamental, essas medidas todas, eu queria saber assim, se é possível, do ponto de vista técnico, se você sabe se isso é possível, de você fazer uma espécie de replantio para deixar o morro com a calvície menor
ou semelhante ao que ele era lá nos anos 60, por exemplo? Foi feito, eu me lembro que teve uma época que fizeram um replantio lá de um tinha umas mudas que eles fizeram um replantio, mas não vingou, não deu certo, né? Aí teria que se achar algo que se adequasse à área, ao solo, né? Um tipo de vegetação que se adequasse a ele. Eu me lembro que eles tentaram umas frechazinhas, fizeram um tipo de replantio, mas aí não lembro, agora não lembro se foi nesse momento que ainda existia a subida e descida de pessoas. Talvez tenha acelerado esse processo e essas plantas não conseguiram resistir, né? Então tem que achar uma planta que se adeque ao local, que seja originária do local, que se adeque ao solo, que se adeque àquela declividade, né? E como não tem mais a subida e descida, né? E como não tem mais a erosão lá embaixo, eu creio que pode ser feito algo desse tipo. Agora, realmente eu não tenho uma informação precisa a respeito disso aí. Outra pergunta assim que eu fui pensando, e já pensei nisso, que é o seguinte: supondo que a engorda está feita, os problemas foram resolvidos, o acesso ao morro deixou de ocorrer, vamos preservar, se corre algum perigo desse processo eu vou chamar de maneira incorreta, eu vou chamar de aumento da desertificação, se ocorre. Em outras palavras, se apesar de todas essas medidas, a gente tem algum risco dessa margem de areia aumentar. Entendeu? O espaço. Suponha que eu tenha ali, um exemplo, eu tenho 5 metros de área não plantada, a área que é a careca do morro. Com todas as medidas, aumentar a calvície. Não, e o que foi feito, né, vai ajudar a diminuir essa possibilidade, mas não impede. Não impede. Não impede, porque você está trabalhando, você está falando de uma área que está em constante transformação. Praia é constante transformação, né? Então, até se diz o seguinte, possivelmente, vamos supor, se a obra foi feita com determinados critérios, né, de tempos em tempos tem que se fazer uma revisão desse processo. Por quê? Porque ali a água do mar tem uma força bruta, né? Então ali ela vai tirando sedimentos com o tempo, né? Então vai ter que se fazer sempre revisões para evitar que, né? Então isso aí ele pode minimizar a questão dessa aumento da calvície do morro, digamos assim. E João, eu queria que você pudesse aí, você fizesse aí para a gente ter uma análise também dos benefícios econômicos, tá, no campo do turismo, que essa engorda traz ou trouxe. Como é que você vê isso para o futuro? Olha, porque justamente a questão da engorda, o ponto primordial era evitar que o Morro do Careca entrasse em processo pior de degradação, né? Que é o cartão postal da cidade, né? E aí, olha só, você tem ali aquela faixa de areia, né? Você vai ter o quê? Você tem uma situação mais aprazível, porque na hora, os barraqueiros, por exemplo, no dia quando tinha aquela enchente, aliás, quando a maré estava cheia, acabou-se. Fosse um domingo de manhã a maré cheia, não vendia nada. Porque o fluxo de pessoas é o quê? Durante a manhã, né? Manhã, para a praia e tal. Aí, se estava cheio, não vendia nada. Se a maré seca fosse à tarde, era um dia perdido, quase que perdido de movimento, né? Então, com a engorda, você tem ali o movimento o tempo todinho. Você tem o movimento o tempo todinho, né? E aí você pode ter, por exemplo, também, na própria areia, né, a existência de, sei lá, como teve no final do ano, né, aqueles palcos que foram montados para os shows, e, quer queira ou não, são eventos que atraem milhares de pessoas, né, faz uma economia girar, uma economia local girar, o ambulante é o cara que vende a água, que vende a bebida, que vende o lanche e tal, então isso gira, né, isso é importante, né. E aí, eu creio que passando toda essa situação porque agora ainda está muita confusão. Então isso, de certo modo, as pessoas, os turistas lá fora escutam isso aí, não vou para lá agora não, né? Quando eu creio que vai amenizar, eu creio que vai se resolver isso aí, amenizar, então os turistas vão voltar. Porque Natal é uma cidade que se vende, é uma cidade bela que se vende, né? Em Ponta Negra é o cartão postal da cidade e ela é a cidade querida em todo canto, né? E aí você tendo uma água de boa qualidade, sem interferência de coliformes fecais, né, digamos assim, a balneabilidade, chama-se balneabilidade da água, né? Então, mantendo sua boa balneabilidade, né, com toda aquela estrutura, eu creio que isso aí vai ser positivo. É aquilo que eu falei, eu defendo a engorda. Agora, a forma como foi feita a soldada que levou a problemas, mas isso vai ser solucionado, porque é o grande filão do Natal.
Natal é uma cidade que tem no turismo grande parte da sua economia. Então, matando Ponta Negra, mata o turismo de Natal. E aí mata toda uma cadeia produtiva da cidade. Meninos, vocês, alguma pergunta, alguma observação, alguma ponderação, alguma curiosidade? Eu queria perguntar pro professor João Carlos sobre a respeito das pessoas que vivem, por exemplo, os barraqueiros, que eles trabalham e vivem em função daquilo. Quando ocorrem temporadas como essa, em que há o alagamento e, tipo, impede as pessoas de conseguir ir para a praia, as pessoas não conseguem vender, o senhor acha que o governo deveria criar medidas para auxiliar essas pessoas? Como o projeto do Defeso, por exemplo, que é aquele período quando há certas espécies de lagosta, por exemplo. Isso. Mas no caso é relacionado aos pescadores. Mas o senhor acha que deveria existir uma campanha do tipo para auxiliar esse tipo de pessoa que depende? Os barraqueiros, por exemplo. Tá, olha só, você tem Natal tem a alta estação, nós temos o período também de baixa estação. Isso. Certo? Então, independente da engorda ou não, existe o período de baixa estação. No período de baixa estação as vendas realmente caem bastante. Mês de junho, Natal é uma cidade que chove muito em junho, julho, praticamente ali eles não vendem. Assim, os dias estão chovendo, não está vendendo nada. Né? Então, seria importante o poder público, né? Quando a gente fala assim governo, a gente fala poder público envolve tudo. As esferas, federal, municipal, estadual. Seria interessante sim o poder público também olhar por isso, né? Mas aí, olha só, digamos, durante os 4 meses que você fez uma ponte com a questão de defesa, existe uma proibição de pesca de determinadas espécies, por questão de reprodução, né? Esse momento que tem de vendas, diminuição de vendas, é algo mais passageiro, né? Porque passando as chuvas, período de chuvas, 1 mês, 2 meses e tal, depois volta tudo normal. E as chuvas também, claro, chove mais junho, julho e tal, mas também não chove todo dia, né? Então eles vendem aqui, lá e tal. Não sei se caberia muito bem essa ajuda financeira, porque eu acho que a temporalidade é muito curta da diminuição de vendas. Entendi. Obrigado. Alexandre. Agora, levando para o lado de história, né? Queria fazer uma pergunta de história e geografia. Ali a questão das redes de hotéis. Você acha que a engorda de Ponta Negra foi uma questão política para não invadir aqueles hotéis? Eu vou ser muito franco com você. Tudo é uma questão política. É uma política econômica, é uma política é uma política social, é política. Tudo é política. Tá? São várias forças que agem em prol de um determinado projeto. Então, se essas forças são significativas, ela vai conseguir mais cedo ou mais tarde o que ela quer. Fato é que, às vezes, o que essa força quer é o que a sociedade quer. E, às vezes, é o que a força quer, a sociedade não quer, mas o capital se impõe. O ser humano é um animal político. Por natureza. Por natureza. Pessoal, estamos chegando ao fim. Tá? A professora Regina já está me sinalizando aqui o tempão, né? 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, já desesperada ali atrás, na retaguarda. Agradecer a Regina pelo convite, pela ideia, né? Agradecer a escola pela oportunidade, ok? Agradecer aos meninos pela presença riquíssima, que deu mais peso à nossa conversa. Agradecer a Joana, deixar os minutos aí para vocês, suas despedidas, João. Agradecer a todos vocês, agradecer o pessoal da nossa parceria aqui, a Alexandre, a Danilo, que bastante... que foram importantes aqui no nosso bate-papo, e dizer que foi rápido, né? No instante passou. Sim, foi rápido. Agradecer a direção do Instituto Maria Auxiliadora por essa oportunidade, e nós estaremos lá com os alunos, né, em loco, no dia 26 de abril, fazendo uma visita com os alunos do 3º ano da Auxiliadora, uma visita de campo, né, justamente a questão da engorda lá em Ponta Negra, tá bom? Muito obrigado, meninos. Agora, eu agradeço a presença desses 2 grandes professores, né? O melhor professor de História do Rio Grande do Norte e o melhor professor de Geografia do Rio Grande do Norte. Tá! Por estar tirando nossas dúvidas e ampliando esse grande tema que é a engorda de Ponta Negra. Eu queria agradecer principalmente a 2 autarquias aqui, né, da educação do Rio Grande do Norte, o professor Dailton e o professor João Carlos, por estarem... Algum tempinho a gente tem, né? Um pouco de tempo. A Dailton um pouco mais que eu, mas... Por estarem debatendo um assunto tão importante para a nossa sociedade nos dias de hoje. Também quero agradecer a minha escola, o Instituto Maria Auxiliadora, por proporcionar ações como essa
pra gente, que pra mim e pra pessoas como o Alexandre, que estamos no terceiro ano do ensino médio, nosso último ano, são coisas muito importantes, que eu acho algo inovador que a nossa escola fornece pra gente, porque amplia tanto nosso conhecimento, porque pode nos ajudar, querendo ou não, né? Vestibulares por aí afora, é algo muito importante. E, Danilo, se você me permite, a própria ideia de cidadania, o que a gente fez aqui foi uma aula de cidadania. Sim. Essa discutir a cidade mesmo que a gente vive. Sim. Então, sim. por aqui a gente encerra. Fiquem com Deus. Muito E até obrigado. qualquer hora. Muito obrigado pela atenção de todos.